Estamos de volta. Obrigado, meu irmãozinho. Você é meu brother, caçulinha. Obrigado pelo seu companheirismo. Você, não fala nada. Bom, e falando em companheiros, se tem alguém que faz parte da sua família, é o seu pet. No caso hoje, seu gatinho. É ou não é? Mas você já se atentou ao tipo de ração que você está dando para ele comer? Para entender a sua importância na saúde do seu gato, nós recebemos a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, que é a Fernanda Fragata, que você já conhece. Tudo bom, querida? Como é que você vai? Tudo bom? Você? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, trouxeram vários gatinhos, olha. Os gatinhos são exigentes na hora da alimentação. Esse tem um coloridinho que eu dava. Tem, esses são os snackzinhos, que agora, antes era só para os cachorros, né? E agora os gatos também têm os snacks. Bom, Fernanda, a alimentação do gato é tão importante quanto a nossa, né? Sim. Ou seja, o alimento é um aliado da saúde, ou através dele você vai ter menos problemas. Problemas sempre existem, mas vai ter menos, né? Então, vamos dizer, quais são os probleminhas que essas rações podem prevenir? Então, assim, o advento da ração para os pets, né, cão, gato, mas principalmente os gatos, auxiliou muito na longevidade. Então, hoje a gente tem, né, uma sobrevida muito maior pelo balanceamento dessa ração. Então, hoje a gente já sabe de alguns nutrientes que eles precisam, que são fundamentais nessa alimentação e que fazem com que a gente evite algumas doenças. Por exemplo, o gato, ele é carnívoro. Então, não adianta a gente querer alimentar ele com uma dieta vegetariana ou uma dieta diferente, porque ele vai perder em saúde, porque ele precisa de alguns nutrientes, como a taurina, que ele não consegue sintetizar e está presente na carne de boi, na carne mais escura do frango, né? Então, é importante que a gente tenha sempre um nível de proteína alto na dieta do gato, para que ele possa absorver essa taurina da dieta, a vitamina A também. Então, com isso, a gente previne doenças do coração. Então, a deficiência de taurina, a gente pode ter problemas cardíacos. Sim. Então, um coração dilatado, uma insuficiência cardíaca. A gente pode ter problemas nos olhos, né? Então, a retina acaba ficando danificada e, com isso, você leva à cegueira. Então, nunca alimentar um gato com ração para cachorro. Né? Certo. Então, é importante a gente saber diferenciar as espécies. Bom, aqui tem um monte de rações e eu queria saber a diferença delas, a vantagem da ração de lata em relação à de saco. Eu dava de saco quando eu tinha uma gatinha, mas qual é a diferença entre um e outro? Então, as rações em latas, elas são mais palatáveis. São essas aqui, né? Então, a gente tem os sachês, tem a em lata. Então, elas são mais apetitosas e o gato, ele é bem seletivo na hora de comer. Então, animais que estão mais inapetentes, não estão com muito apetite, estão um pouco doentinhos ou mudaram de ambiente, estão numa situação de estresse, ajuda para que eles não parem de comer. Só que ela tem algumas desvantagens, que acumula mais tártaro, as fezes ficam um pouco mais pastosas, né? O cheiro fica um pouco mais forte. Então, muita gente não gosta desses, né, porcenões que acaba acarretando. Mas ele limpinho, enterra tudo. Já a ração seca, ela auxilia. O próprio grão, né, na hora que eles estão mastigando, auxilia a remover um pouco esse tártaro, né? As fezes ficam mais firmes, porque ele acaba tendo mais fibra também na composição. Então, o ideal é que você mescle um pouquinho, né? Então, dá a seca na maior parte das vezes. Porque ele come o tempo todo, né, o gato? Isso. E aí, de vez em quando, você dá o patê. Não é como o cachorro que come uma, 2 vezes. Gato come 50 vezes por dia. Ele vai comendo de pouquinho o dia todo. Então, isso também é uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, não é porque ele come um pouquinho o dia todo que você vai dar à vontade. Não, existe uma quantidade certa, pelo peso, pela raça, pela idade, pelo nível de atividade física. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá, despeja o saquinho, enche o potinho e deixa o dia todo. Não, você tem que saber a quantidade certa para o seu gato. Né? Complica um pouco quando a gente tem mais de um. Ou seja,
filhote é uma coisa, ele adulto é outra. Isso, e se ele tem atividade, se ele é castrado, se ele não é castrado. Ah, é também? Também faz diferença. Os animais castrados, eles têm uma tendência maior a desenvolver obesidade. Os gatos castrados, eles têm uma tendência maior a não se movimentar muito, então eles são mais preguiçosos, né, gostam de ficar mais sossegados. Os gatos não castrados, pela própria atividade hormonal, eles são um pouco mais agitados, então acabam fazendo mais atividade física. E com isso, eles têm uma necessidade energética maior. O gato castrado precisa de uma ração light. Tem o gato castrado e tem o gato também de apartamento. Isso. E tem o gato que é solto também no quintal, no jardim. Isso. As rações são diferentes também? São diferentes também. E apartamento é uma coisa... Apartamento tem que ser uma ração com um nível de fibra maior, né? Proteína adequada e um nível calórico menor, porque ele vai andar menos. O gato que sai para fora, né, que acaba, ou mesmo que tenha uma casa maior, um ambiente maior onde ele se exercite mais, ele precisa de uma quantidade de energia maior. Então, com isso, ele vai ter outro tipo de ração. Se você der uma ração para um animal ativo, que a gente chama, para um gato que fica dentro de casa, não tem ninguém para interagir com ele durante o dia, então ele dorme a maior parte do tempo, ele vai ficar obeso. Claro, claro. Agora, tanto na fase adulta quanto na fase idosa, vamos colocar assim, o gato pode apresentar alguns problemas de saúde. Sim. A gente sabe disso, tem um monte deles. Tem rações específicas para cada fase? Tem. Se tem, explica pra gente. Os gatos, eles têm muito problema do trato urinário inferior, né? Bexiga, uretra. Então, a gente tem uma formação de cálculos com bastante frequência. Então, existe, para esses animais que já tiveram esse problema ou que tenham esse problema recorrente, existe uma ração específica para que a gente consiga melhorar o pH urinário, diminuir a formação desses cristais para tentar evitar uma recidiva dessa doença. Animais que têm insuficiência renal, então com o aumento da sobrevida, a gente cada vez mais tem gatos com insuficiência renal. E apesar da doença não ter cura, a gente consegue mantê-los por muito tempo e bem. Então essa ração ajuda bastante a controlar os níveis de sódio, fósforo, proteína, para poupar um pouco o rim, para que a gente consiga manter essa função por um certo tempo. Uma outra coisa, Fernanda, deve-se trocar o tipo de ração de tempo em tempo ou não? Não, não tem essa necessidade. A gente só precisa trocar conforme ele vai avançando a idade ou mudando o seu comportamento. Fora disso, não é necessário. Ah, meu gato enjoou. Não teria isso. Agora, se isso acontecer, a gente pode até tentar trocar a ração, mas fique atento que pode ser que ele está sinalizando que alguma coisa não vai bem. Então, pode ser que alguma doença está aparecendo por aí. Tá, snacks aqui, por exemplo. Snacks. Esses snacks são para ajudar a remoção de tártaro. Então, enquanto ele está lá se divertindo com o petisco, ela tem também essa função de diminuir, mas não, assim, ela não substitui a escovação. É necessário escovar o dente do gatinho. Quero ver você escovar o dente de um gato. Hoje em dia, assim, tem aumentado, as pessoas estão aderindo e com isso a gente consegue diminuir bastante o número de intervenções cirúrgicas para você remover esse tártaro no Já não é cirúrgico. o caso do patê, né? Que o patê também não, é o contrário, né? É o contrário, aí junta bastante. Meu Deus do céu. Bom, Fernanda, obrigado mais uma vez, querida. Imagina. Por estar conosco. A Fernanda Fragata, ela atende você pelo telefone que está aí na tela aparecendo. E eu agradeço muito a você. Olha lá, 11-5572-8778. Muito linda você também. Obrigada. Obrigado, amor. Lá são dois, né?